Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para mostrar para vocês mais uma planilha mágica, a planilha do splitter balanceado, né? Recentemente a gente fez um post aí no YouTube sobre uma planilha mágica falando sobre o splitter desbalanceado, sobre o cálculo de potência do splitter desbalanceado, e muita gente me perguntou sobre como funciona com o splitter balanceado, né? Então eu resolvi montar esse videozinho aqui, um vídeo rápido também, que nem o outro vídeo, falando sobre o splitter balanceado. Eu montei aqui 4 modelos de projetos, né? Um com 32 clientes por porta, outro com 64, um com 128, um com 256, para a gente dar uma olhadinha como se comporta o cálculo de potência em relação a essas redes. Trabalhei também na planilha, eu botei uma planilha com cálculo de potência com laser B+, e com cálculo de potência com laser C+. Novamente, né, para trabalhar nessa planilha, quem quer trabalhar com essa planilha tem que ter já um mínimo de conhecimento já sobre redes óticas e cálculo de potência. Quem é marinheiro de primeira viagem aí vai acabar se perdendo um pouco por causa de algumas nomenclaturas que são estranhas para quem está começando no mundo de rede ótica, tá? A gente aqui na Fiber School nós estamos preparando um curso especial sobre cálculo de potência. Devemos aí lançar nos próximos meses, aí a gente deve lançar alguma coisa mais a fundo falando sobre cálculo de potência, beleza? Mas a ideia desse vídeo aqui é ser rapidinho, mostrar para vocês as planilhas. Aí embaixo aqui do vídeo tem o download da planilha para vocês, tá? E eu vou botar também o endereço pro vídeo do splitter desbalanceado. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá que é bem legal, tem ajudado bastante gente aí, beleza? Então, não vou entrar em méritos do que é splitter, como que eles funcionam, vamos direto para a prática, tá? Eu vou pegar aqui alguns modelos de projeto e a gente vai olhando lá na planilha. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na planilha para ver como que ela funciona, tá? Então, pessoal, todas as planilhas que a gente cria, a gente sempre busca manter um padrão nelas, tá? Então, aqui no lado direito da planilha, a gente tem a legenda, tá? Como a gente trabalha como existe mais de um laser, mais de um tipo de laser nas redes de EPON, eu criei uma planilha com 2 abas, tá? Então aqui embaixo a gente tem o laser B+, né? Quando a gente quiser calcular, fazer um cálculo de potência, que a OLT tem o laser B+, a gente vai utilizar essa aba. E se a OLT tiver o laser B+, a gente vai utilizar essa outra aba aqui, tá? Basicamente, a planilha é a mesma, o que muda são as potências e a sensibilidade de cada receptor, beleza? Então, vamos vir aqui na planilha do laser B+. Então aqui no lado fica a legenda, a gente não mexe aqui, tá? Esse aqui vocês podem usar como parâmetro se vocês quiserem saber quanto perde cada elemento de uma rede, né? Os splitters, as emendas, as conexões e o comprimento de onda por distância também, a gente tem as perdas aqui, tá? Aqui embaixo tem a memória de cálculo, tá? Que a planilha vai calcular, se alguém quiser ver mais a fundo como isso funciona. A planilha é toda documentada, então vai ter vários itens aqui falando sobre se tá bom ou se não tá bom o nível de sinal da rede, tá? Então, aqui no lado esquerdo da planilha, nós temos as variáveis e aqui onde é que a gente vai trabalhar. Que são os itens que a gente vai alterar de valores da rede, tá? E aqui no meio são os resultados, tá? O que é interessante, e muita pouca gente sabe, é que um cálculo de potência, ele dá mais de um resultado, tá? A gente tem o resultado atual, que é o resultado correspondente à potência que a OLT está transmitindo nesse momento, tá? Nesse resultado atual nós temos o nível de sinal que chega na ONT, lá na ONU, tá? Que é o sinal TX, né? E nós vamos ter o sinal RX, que é o sinal que volta para a OLT, tá? É o sinal que a ONU manda para a OLT. Então, a planilha aqui vai mostrar 3 resultados, na verdade 6 resultados no total, tá? Que é o nível de sinal que tem que estar chegando no cliente nesse momento, o nível de sinal máximo, o pior caso, tá? Se o cliente de vocês estiverem com um sinal pior do que a planilha calcular, a rede está pior que o pior caso, tá? A gente sempre calcula aqui na legenda, essas legendas aqui, a gente sempre calcula o pior caso, a gente não está colocando a melhor. Por exemplo, assim, uma fusão perde em média 0,02 dB, 0,02. E aqui nós estamos calculando 0,1. Tá? Então a gente está calculando o pior caso. Então o sinal aqui vai ser sempre o pior de todos, né? Se o sinal do cliente estiver pior que isso, ele está pior do que o pior caso. Tá? Então esse aqui seria o nível de sinal atual.
Aqui em cima seria o nível de sinal futuro, né? Com o passar do tempo o laser vai degradar de potência, então com 2, 3 anos, 4 anos, a potência vai diminuir e a planilha vai prever aqui qual que vai ser o nível de potência que vai chegar, tá? E aqui seria o melhor dos mundos, né? O nível, o sinal no melhor caso, tá? Se o laser tiver com potência máxima, que nível de sinal que vai dar. O que a gente vai utilizar muito na planilha? Eu deixei aqui em amarelo, isso aqui é um dos mais importantes para a gente prestar atenção agora, para saber qual que é o nível de sinal do cliente, tá? E aqui o nível de sinal do futuro também. Aqui em cima a gente tem algumas informações interessantes também, que conforme a gente faz a estrutura da rede, a gente vai colocar mais ONUs numa porta PON ou menos ONUs numa porta PON, né? E isso vai corresponder à quantidade de banda que a gente pode entregar para o usuário, tá? Então aqui a gente tem uma estimativa da banda a banda alocada, dedicada de cada usuário, e uma estimativa do plano compartilhado, né? O plano que eu poderia oferecer para o meu cliente com a estrutura que a gente definiu de splitter. Beleza? Pode parecer um pouquinho complicado, mas ela é bem simples. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos agora, e vocês vão ver como é fácil de utilizar a planilha, tá? Então, o primeiro exemplo agora seria esse exemplo aqui, tá? A gente está falando aqui de 32 ONUs por porta, então a gente vai ter aqui a OLT, tá? A central do ISP vai estar aqui. Vamos ter um splitter de 1:4 como splitter de primeiro nível e 4 splitters de 1:8 atrás desse splitter de primeiro nível, tá? Então a gente vai utilizar uma fibra para cada um dessas caixas de 8 vias e vamos ligar nesse splitter de primeiro nível. O diagrama ficaria mais ou menos assim, ó. Tá? Nós vamos ter uma OLT, o DIO, nosso patch panel óptico, tá? Cada um desses quadrados aqui é um conector e cada uma dessas bolinhas aqui é uma fusão, tá? Interessante que quando a gente faz cálculo de potência, a gente sempre faz o sentido cliente central, tá? Eu não vou calcular todos os splitters que tem no meio do caminho. Por exemplo, aqui, ó, a gente vai... Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente vai ter 4 splitters, certo? Só que o cliente vai passar... Vamos supor que aqui eu queira ativar um cliente, ele vai passar por esse splitter, vai vir por uma fibra única até chegar no splitter de 1:4 e chegando na OLT. Eu não vou considerar todos os splitters da rede. Eu vou considerar somente o caminho que atravessa o cliente até a central. A gente vai considerar somente esse caminho. Então, deixa eu voltar aqui. Então esse aqui seria o nosso diagrama de metas. O que a gente vai fazer agora nesse momento? Nós vamos contar todos os elementos da rede que vai ter nesse caminho, tá? O que seriam os elementos da rede? Os splitters que vão ter nesse caminho, as conexões e as emendas, tá? Então vamos começar aqui pela distância, tá? Eu vou considerar que nesse projeto aqui a gente tenha 1 km de distância no máximo, tá? É só um exemplo hipotético. Lá no Google Earth seria menos que isso, mas vou colocar aqui, ó. 1 km de distância seria a distância desse projeto, tá? Agora vai pedir aqui quantas conexões a gente tem nesse projeto. Então vamos voltar lá para o projeto e vamos contar. A gente vai ter uma conexão na ONU, né? Uma conexão na caixa de atendimento ao cliente, que vai ter um splitter conectorizado, então nós vamos fazer um fast connector lá. Nós vamos ter uma conexão no DIO e uma conexão na OLT, tá? Lembrando que a conexão não é o conector, são 2 conectores alinhados pelo alinhador óptico. Então nós vamos ter 4 conexões nessa rede, ok? Fusões, vamos voltar lá e vamos ver quantas fusões. Eu vou ter uma fusão, 2, 3, 4, 5, tá? Lembrando que no projeto de vocês pode ter mais, pode ter menos, né? Pode ser um projeto mais longo, a gente pode ter cortado várias vezes a fibra. Então a gente tem que saber quantas fusões vão ter até o cliente para a gente conseguir saber qual que seria o nível de sinal máximo que poderia chegar nesse cliente. Então nesse caso aqui a gente tem 5 fusões. Vou colocar aqui 5 fusões. A gente não tem nenhum splitter 1:2. A gente vai ter um splitter de 1:4 no primeiro nível e 1:8 no segundo nível, tá? A gente teria mais outros splitters de 1:8, mas esses estariam ligados em outros clientes, tá? Seria esse projeto aqui, ok? Então vamos voltar na planilha. Seria um splitter 1:4 e um splitter 1:8. Já tá colocado aqui. Então, a planilha agora ela vai mostrar pra gente o resultado dessa rede, tá? O nível de sinal
que vai chegar no cliente vai depender do nível de sinal da OLT de vocês. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar o Power Meter, né? Vão pegar o Power Meter, que é aquele equipamento para medir o nível de sinal, vocês vão ir aí na OLT de vocês, vocês vão pegar um cordão, de preferência um cordão novo, e vão ligar o Power Meter na OLT para medir o nível de sinal que está saindo da OLT. Eu vou considerar que essa OLT está saindo em torno de 3 dB, que é o que está aqui, tá? Mas dependendo da OLT de vocês, esse nível de sinal pode ser maior e pode ser menor. O que vai acontecer? Esse nível de sinal vai corresponder a essa potência aqui, que é a potência atual, tá? Esse nível de sinal mínimo que está aqui em cima, ele vai corresponder à potência mínima de um laser B+, que está aqui, ó. Potência mínima de um laser B+, seria 1.5 dB, tá? Essa seria a potência mínima de um laser B+. Então, com o passar do tempo, esse laser vai degradar e vai chegar a 1.5 dB. Então, aqui ele vai me dar um nível de sinal futuro, tá? Eu boto o nível de sinal mínimo, mas poderia ser considerado um nível de sinal futuro também. Por que a gente tem esses dois níveis de sinais? Porque aqui eu quero saber qual seria o maior sinal que poderia chegar no cliente, e eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, que se chegou pior que isso, a tua rede está mal feita. Tá? Ou se a tua rede não estiver mal feita, ou a tua fusão não está ficando legal, o conector não está ficando legal, ou simplesmente podem ser produtos que não são de boa qualidade também. Tá? Então, nesse caso, o sinal da ONU teria que ficar no máximo em menos 17.25 dB e o sinal da OLT no máximo menos 18.25 dB. Tá? Muita gente fala que às vezes não conseguem chegar nesse nível de sinal por causa dos conectores, tá, pessoal? Lembrando que uma conexão no máximo pode perder 0.5 dB. Se uma conexão ficou com mais que 0.5 dB, essa conexão não ficou uma conexão boa. Então, nesse projeto seria um projeto para 32 ONUs por porta, tá? A banda alocada dessa rede, se fosse GPON, seria 78 MB, possibilitando entregar planos de até 781 MB, e a banda alocada EPON 31 MB, possibilitando entregar planos de até 313 MB. Legal, né? Se esse mesmo projeto fosse com laser C+, não fosse com laser B+, o laser C+, ele tem um pouquinho mais de potência e ele tem um pouquinho mais de sensibilidade também, tá? Então vamos repetir aqui, ó. A potência da OLT vai aumentar um pouco, tá? O laser C+, vai ter uma potência um pouco maior. A potência da ONT geralmente gira em torno de 1.5 dB, tá? A distância é 1 km, 4 conexões, são 5 fusões. Um splitter de 1 para 4 e 1 para 8. Tá, então aqui o nível de sinal do cliente está em menos 15.25 dB e o nível de sinal da OLT menos 18.25. A gente pode ver aqui que o sinal melhorou em uns 2 dB, né? E o nível de sinal futuro, menos 17 dB e no nível de B+, menos 18. Então o nível de sinal futuro a gente ganha aqui 1 dB mais ou menos de sinal. Não tem necessidade de trabalhar com laser C+, para uma rede de 32 clientes por porta, tá? Funciona muito bem com o laser B+, tá? Aqui na planilha também, eu esqueci de comentar, a gente vai ter a sensibilidade máxima, o nível de sinal máximo que poderia estar chegando no cliente, tá? E aqui no lado eu boto o nível de sinal máximo com margem de segurança. Eu sempre aconselho uns 4 dB de margem de segurança, tá? Então essa rede estaria perfeita, tá? Perfeita. E ficaria uma rede muito boa. Se algum cliente chegar com um nível de sinal pior que isso, a gente vai ter que ir lá no cliente fazer a verificação, ver o que está acontecendo, ok? Vamos para o modelo 2 agora. O modelo 2 seria esse aqui, ó. A gente trocou agora o splitter primário por um splitter de 1 para 8, né? A gente está falando agora do splitter de 1 para 8 e 8 splitters de 1 para 8. Então a gente está falando de uma rede para 64 ONTs por porta. Então, esse projeto ficaria mais ou menos assim. O que mudou agora seria basicamente o splitter de primeiro nível. A quantidade de conexões, a quantidade de emendas continua exatamente a mesma. Então, voltar lá para a planilha, vou tirar aqui, ao invés de ter um splitter de 1 para 4, a gente está com 2 splitters de 1 para 8, certo? Então, o nível agora aumentou um pouco, agora foi para menos 20 na ONU, tá? No nível de sinal atual, e o nível de sinal futuro menos 22. A rede ainda está perfeita, né? Pode ver que a gente não tem nenhum problema de margem de segurança de sinal. Essa rede está top, show de bola, tá? E se fosse com laser C+, vamos mudar aqui, tá? Vamos botar o splitter de 1 para 8. Também a gente tem uma rede aqui com um nível de sinal muito bom, tá? Um nível de sinal na casa aí de menos 18, menos 20 no assinante, legal? Vamos para o próximo modelo agora,
Vamos ter um outro modelo agora. Ah, aqui interessante, como a gente aumentou para 64 por porta, os planos já diminuíram, né? A gente não pode mais entregar planos de 700 megas, a gente vai ter que entregar planos de no máximo 391 mega, que, vamos combinar, é muita coisa, né? Vamos voltar lá. Agora o modelo 3, o que aconteceu no modelo 3? Eu troquei as caixas de atendimento, ao invés de trabalhar com o splitter de 1 para 8, decidi trabalhar com o splitter de 1 para 16, tá? E um splitter de primeiro nível, um splitter de 1 para 8, tá? Um splitter de 1 para 8 aqui, um splitter de primeiro nível. Então o que nós vamos fazer aqui? A gente vai ter um splitter de 1 para 8 e um splitter de 1 para 16, tá? Vamos botar no diagrama que vocês vão entender um pouquinho melhor. Lembra que é sempre no sentido cliente central, tá? Então, central, o cliente vai passar aqui por esse caminho, vai passar por um splitter de 1 para 8. Então, o que vai mudar agora? Que ao invés da caixa de atendimento ser um splitter de 1 para 8, vai ser 1 para 16. Ok? Vamos voltar aqui na planilha. Então, olha só, já vamos ver o que aconteceu aqui. O nível de sinal da ONU tá bom, menos 24. Tá? O nível do sinal da OLT também tá bom, menos 25. Não é um sinal excelente, vamos dizer assim, mas ainda é um nível de sinal bom. E o nível de sinal futuro, a gente vai ter aqui menos 25 na ONU e menos 26 na OLT. O que acontece? Essa rede tende a funcionar bem, tá? Só que é uma rede que já tem um pouco de margem de segurança, tá? A gente não tem muita margem de segurança. E se nós aumentarmos um pouco a distância, né? Vamos botar aqui 5 km, a gente já vai ter problemas futuramente aqui no nível de sinal da OLT. Pelo menos no laser B+, a gente já vai ter potências com nível de sinal, tá? Problema com nível de sinal. Então, já começa a complicar um pouco trabalhar com esse modelo de rede, pelo menos com laser B+, fica um pouco apertado esse trabalho, essa operação, tá? Vou voltar aqui para 1 km de distância, que é o nosso modelo, e vamos fazer esse teste agora com o laser C+, tá? Então, com o laser C+, a gente vai ter o splitter de 1 para 8 e um splitter de 1 para 16. Então, olha só que interessante. Quando eu trago uma rede de 128 ONUs por porta para um laser C+, a gente vê que essa rede funciona bem. A gente tem uma boa margem de segurança e a gente tem um bom nível de sinal, tá? Então, eu sempre aconselho, se você for trabalhar com 128 ONUs por porta, sempre buscar trabalhar com laser C+, nunca com laser B+, tá? O que acontece aqui, na banda, de novo, né? Como a gente está botando mais ONUs por porta, a alocação de banda diminuiu. Então esse aqui seria um projeto que eu conseguiria entregar no máximo 195 MB com GPON e 78 MB com EPON, tá? Lembrando que isso aqui são valores estimativos, isso aqui vai mudar conforme a região, conforme o perfil do usuário, tá? Eu estou usando aqui uma razão de banda de 10/1, que é o mais utilizado normalmente em telecomunicações, tá? Pelo menos para a gente fazer estatísticas, a gente sempre trabalha com 10/1. Beleza? Vamos agora pro último teste. Agora a gente vai ter aqui um terceiro modelo, que seria esse aqui, um modelo mais complicado. Aqui a intenção seria botar 256 ONUs em uma única porta, tá? Eu estou trabalhando aqui com um splitter de 1 para 2, logo na saída da OLT, 1 para 8 e 1 para 16, tá? Então é um modelo aqui um pouquinho mais cheio de splitters ligado numa porta só da OLT, a gente vai ver o que vai acontecer. Ficaria esse diagrama aqui mais ou menos, tá? O cliente vai passar por um splitter de 1 para 16, depois ele vai passar por um splitter de 1 para 8, vai passar por um splitter de 1 para 2 e aí ele vai chegar lá na central, tá? Então aqui nós vamos ter alguns aumentos, nós vamos ter mais fusões, né? Vou ter uma fusão a mais nesse projeto aqui e um splitter de 1 para 2 também a mais. Então vamos pegar aqui e vamos colocar na nossa planilha. A quantidade de conexões é a mesma, a única coisa que aumentou aqui é a quantidade de um splitter de 1 para 2 e mais uma fusão, tá? Então aqui a gente vai ter nesse projeto 6 fusões, um splitter de 1 para 8, um splitter de 1 para 2, um splitter de 1 para 8 e um splitter de 1 para 16, tá? E esse é o resultado que a gente vai ter no nosso projeto de 256 ONUs por porta, tá? O sinal da ONU estaria chegando com menos 27.85, já seria um sinal bem ruim, tá? Fora dos padrões, que não funcionaria legal. E o sinal da OLT tem menos 28.45, tá? 29.45.
Lembrando que o nível de sinal máximo de uma ONU é menos 27, salvo algumas exceções de algumas ONUs que vão a menos 28. Mas a norma fala em menos 27. O nível de sinal da OLT, menos 28. Tá? Então esse aqui seria um projeto que, se vocês conseguirem colocar alguns clientes, pelo menos no primeiro momento, pode até ter um funcionamento, mas essa rede tende a dar muito problema, tá? Tende a dar bastante problema. Não é porque a rede é de fibra ótica que essa rede vai funcionar sempre 100%, tá? E vamos botar aqui no Laser C+, agora, vamos ver o que vai acontecer. 6 fusões, um split de 1 para 2, 1 para 8 e 1 para 16. Então, mesmo no Laser C+, a gente tende a ter dificuldades com essa entrega, tá? Por mais que atualmente aqui eu consiga ter um nível de sinal que poderia chegar bom na ONU, na casa de 25 dB, esse nível de sinal tende a ficar ruim com o passar do tempo, tá? Passa do limiar de potência. Então, não aconselharia para ninguém um modelo de projeto com 256 ONUs por porta. Primeiro porque a gente vai ter aí... primeiro porque as OLTs não suportam 256 ONUs por porta, né? Não sei se vocês sabem, mas não é só a banda que interfere, não é só a potência que interfere na quantidade de ONUs que cabe numa porta de uma OLT. A gente tem um protocolo TDMA que funciona, então a OLT não consegue gerenciar 256 ONUs numa porta. E segundo, que o nível de sinal vai ficar muito ruim, tá? O nível de sinal vai ficar muito baixo e essa rede tende a ser uma rede que vai dar muito problema. Beleza, pessoal? A planilha tá aqui, é para vocês podem alterar, brincar com ela à vontade, espero que ela ajude muito para vocês. A minha intenção com essa planilha é conseguir mostrar para vocês de forma mais clara as possibilidades que uma rede GPON e uma rede GPON podem dar, e sempre buscando enxergar o futuro, tá? Lembrando que a gente sempre vai colocar aqui o sentido cliente OLT. E se o nível de sinal dos clientes de vocês estiverem pior do que o calculado na planilha, voltem na rede de vocês procurar o que está acontecendo. Não é porque uma ONU consegue receber menos 27 dB de sinal que nós vamos deixar essa ONU sempre com um nível de sinal próximo a menos 27. Uma rede que está mal construída, que não está dentro dos padrões mínimos de construção, tende a dar outros tipos de problema, como reflexão de luz, tá? Que é um problema bem corriqueiro em algumas redes óticas. Eu já vi até a OLT parando de funcionar por causa de um conector de má qualidade, mal feito. Beleza, pessoal? Espero que isso possa ajudar vocês. Até a próxima!